Você não vai acreditar no que acontece em um dos lugares mais selvagens e perigosos do planeta. Uma ilha cercada por mistérios, medo e tradições que parecem ter saído de outro tempo. Hoje vamos viajar até Nova Guiné, a terra onde caixões balançam nas árvores, onde o canibalismo ainda assombra a memória dos povos e onde a selva guarda segredos que o mundo moderno jamais conseguiu revelar. Localizada ao norte da Austrália, cercada pelos mares de Arafura, Bismarck e pelo imenso Oceano Pacífico, Nova Guiné é a segunda maior ilha do planeta, ficando atrás apenas da Groenlândia. Com uma área de mais de 785 mil quilômetros, ela é maior do que o Japão e até do que muitos países inteiros. Mas o que realmente a torna única não é seu tamanho, e sim o que acontece dentro de suas selvas impenetráveis, onde vivem povos que parecem ter saído de um livro de história antiga. A ilha está dividida em duas grandes regiões. A parte oriental, conhecida como Papua Nova Guiné, um país independente desde 1975. E a parte ocidental, chamada Papua Ocidental, administrada pela Indonésia. Essa divisão política, porém, é apenas a superfície. O que define Nova Guiné é a diversidade cultural impressionante. Aqui são falados mais de 800 idiomas diferentes, um número que coloca a ilha no topo da lista mundial de diversidade linguística. Cada vale, cada montanha, cada aldeia isolada esconde uma língua própria, uma cultura própria e uma forma particular de enxergar o mundo. O isolamento geográfico fez com que muitas dessas tribos permanecessem praticamente intocadas por séculos. Para muitos pesquisadores, visitar Nova Guiné é como viajar no tempo e encontrar povos que vivem como seus antepassados viveram há milhares de anos. E, ao mesmo tempo, é um choque de realidade, porque essas comunidades também carregam histórias sombrias, rituais enigmáticos e tradições assustadoras que ainda hoje provocam calafrios. A natureza da ilha é exuberante e hostil ao mesmo tempo. No coração da ilha, estendem-se cordilheiras com picos que chegam a quase 5.000 metros de altitude, como o famoso Puncak Jaya, coberto por glaciares que contrastam com o calor tropical da selva ao redor. É um cenário de contrastes extremos. Neve no topo das montanhas e calor úmido sufocante na base, onde a floresta cresce fechada e densa, escondendo perigos e mistérios. Entre as árvores, vivem animais raros e impressionantes. Os pássaros do paraíso, com suas penas coloridas e danças de acasalamento hipnotizantes, são um dos símbolos da ilha. Muitos povos locais se inspiram nesses pássaros para criar trajes cerimoniais e rituais espirituais. Mas ao lado da beleza está sempre o perigo. Crocodilos gigantes habitam os rios e pântanos do sul, alguns alcançando mais de 6 metros de comprimento. Para as crianças que crescem nas aldeias ribeirinhas, o medo dos crocodilos é tão real quanto o medo das tribos vizinhas. É como se a selva inteira fosse um campo de treinamento constante para a sobrevivência. E não é exagero dizer que o medo molda a vida em Nova Guiné. Em muitas aldeias, as casas não estão no chão. Elas foram construídas a mais de 30 metros de altura, suspensas no topo das árvores. Imagine viver todos os dias em uma casa de madeira que balança com o vento, longe do chão firme, apenas para se proteger de possíveis ataques. O motivo não é apenas evitar animais selvagens, é evitar ataques de outras tribos. Durante séculos e até poucas décadas atrás, havia relatos de sequestros, assassinatos e até canibalismo. Sim, em Nova Guiné, o canibalismo foi uma realidade por muito tempo. E diferente do que muitos pensam, não se tratava apenas de matar por fome. Era um ritual. Para muitas comunidades, comer a carne de um inimigo era uma forma de absorver sua força vital, sua energia e até sua alma. Era também uma maneira de vingar ofensas e restaurar o equilíbrio espiritual do clã. Práticas que para nós, no Ocidente,
parecem bárbaras, mas que para eles tinham um significado profundo, conectado ao mundo invisível e ao respeito aos ancestrais. Esse medo ainda ecoa na vida atual de muitos povos. Há aldeias onde as pessoas ainda dormem com armas ao lado da rede, preparadas para qualquer ameaça. E é justamente esse clima de constante tensão que faz com que cada detalhe da cultura de Nova Guiné seja tão fascinante. O medo não é apenas uma emoção, é uma ferramenta de sobrevivência. Ele guia onde se constrói a casa, como se relaciona com os vizinhos e até mesmo como se interpretam os sinais da natureza. Outro aspecto marcante da vida em Nova Guiné são os ritos espirituais. Muitos povos acreditam que os espíritos estão em toda parte, nas árvores, nos rios, nas montanhas e até nos corpos de seus mortos. Por isso, os rituais funerários são tão diferentes do que estamos acostumados. Aqui, os mortos não são enterrados sob a terra. Muitos corpos são colocados em cavernas, em fendas elevadas nas montanhas ou até mesmo suspensos em caixões presos em árvores. Esses caixões balançando com o vento são como um lembrete constante da ligação entre os vivos e os mortos. Para eles, essa prática protege os vivos de maldições e impede que as almas retornem para assombrar a comunidade. Imagine andar sozinho pela selva e, de repente, se deparar com um crânio humano pendurado em um altar de madeira ou um caixão suspenso em um galho. A sensação seria de arrepiar qualquer pessoa, mas em Nova Guiné isso é parte do cotidiano. Não é ficção, não é lenda urbana. É tradição, e tradição profundamente enraizada. Toda essa combinação de natureza selvagem, diversidade cultural, rituais espirituais e medo constante faz de Nova Guiné um dos lugares mais misteriosos e ao mesmo tempo mais fascinantes do planeta. E este é apenas o começo da nossa jornada. Nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos costumes, nas histórias de canibalismo, nos mistérios não resolvidos e nas sociedades que desafiam o que conhecemos sobre a vida humana. E agora eu te pergunto, você teria coragem de passar uma noite em uma aldeia suspensa nas árvores de Nova Guiné, sabendo que pode estar cercado por crocodilos nos rios, inimigos nas florestas e espíritos observando por todos os lados? Ou preferiria observar tudo isso à distância, protegido pela tela de um vídeo? Essa resposta só você pode dar. Mas uma coisa é certa, a aventura por Nova Guiné está apenas começando. Se a primeira parte da nossa jornada já pareceu intensa, prepare-se, porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios de Nova Guiné. Aqui, as histórias não são apenas sobre beleza natural ou culturas diferentes. São histórias de medo, sangue, rituais antigos e desaparecimentos que até hoje intrigam o mundo. O canibalismo é um dos aspectos mais chocantes da história da ilha. Durante séculos, várias tribos acreditavam que devorar seus inimigos não era um ato bárbaro, mas sim um ritual de justiça espiritual. Para eles, o corpo não era apenas carne, mas sim o receptáculo da alma, da energia vital, da força de cada pessoa. Consumir essa carne era absorver a coragem do rival, impedir que sua alma voltasse para assombrar o clã e até equilibrar o universo espiritual. Os Korowai, conhecidos por suas casas suspensas em árvores, são lembrados como um dos últimos povos a manter práticas de canibalismo até o final do século XX. Para eles, os inimigos não eram apenas homens comuns, eram vistos como Kakua, bruxos malignos que ameaçavam a comunidade. Acreditava-se que, ao capturar e devorar esses seres, a maldição era quebrada e a harmonia da aldeia restaurada. Hoje, muitos Korowai negam essas práticas, mas ainda existem relatos de que elas persistiram em segredo por muito tempo. Outro povo famoso são os Asmat, mestres da escultura em madeira e guardiões de uma espiritualidade complexa. Eles também carregam a fama de terem praticado canibalismo ritual em resposta a ofensas ancestrais.
E é justamente entre eles que nasceu um dos maiores mistérios do século XX, o desaparecimento de Michael Rockefeller. Em 1961, Michael, filho de uma das famílias mais ricas e poderosas dos Estados Unidos, viajava pela região em uma missão etnográfica. Seu objetivo era coletar artefatos culturais e estudar a vida dos povos Asmat. Mas durante uma expedição, sua canoa virou. Michael tentou nadar até a costa e nunca mais foi visto. A versão oficial dizia que ele se afogou ou foi atacado por crocodilos. Mas rumores começaram a circular. Missionários relataram ter visto objetos ocidentais em aldeias Asmat, e alguns moradores confessaram, anos depois, que o jovem foi capturado e sacrificado em um ritual de vingança. Décadas depois, o jornalista Carl Hoffman investigou o caso profundamente e concluiu que Michael provavelmente foi morto ritualmente pelos Asmat. Não por quem ele era, mas pelo que representava. O fantasma da colonização europeia que havia massacrado membros da tribo anos antes. Para os Asmat, não foi um crime. Foi uma justiça espiritual. Para o mundo ocidental, foi uma tragédia sem resposta. Até hoje, ninguém sabe com certeza o que aconteceu ao jovem milionário. Enquanto isso, a selva continuava guardando outros segredos. Em muitas partes da ilha, existem relatos de cabeças reduzidas e crânios preservados em altares. Esses restos humanos eram vistos como troféus espirituais, símbolos de poder e proteção contra inimigos invisíveis. Encontrar um crânio em uma caverna ou em uma casa cerimonial era, ao mesmo tempo, assustador e sagrado. Outro costume igualmente perturbador são os enterros suspensos. Em vez de enterrar os mortos, muitas tribos colocam seus corpos em caixões amarrados em árvores, como se quisessem deixá-los mais próximos do céu. Acredita-se que isso proteja os vivos de maldições e impeça que a alma retorne. Imagine caminhar pela floresta e ver dezenas de caixões balançando ao vento, rangendo nas cordas de madeira. Uma imagem que parece saída de um pesadelo, mas que em Nova Guiné é parte da realidade. Os rituais espirituais também reforçam a sensação de medo e mistério. Durante os Sings, cerimônias coletivas que unem diferentes tribos, tambores ecoam pela noite, vozes se misturam com gritos e dançarinos mascarados aparecem das sombras. O mais estranho é que muitas vezes ninguém reconhece algumas dessas figuras mascaradas. São espíritos, são forasteiros ou apenas guerreiros disfarçados. Para os moradores, não há dúvida. São os ancestrais visitando os vivos. Para nós, é um enigma assustador. Em algumas aldeias, as casas de espíritos, templos construídos com madeira sagrada e decorados com crânios de animais, são consideradas moradias de forças invisíveis. Ninguém ousa entrar sem permissão. Quem desafia essa regra pode pagar caro. Existem histórias de jovens que adoeceram e morreram misteriosamente após invadir esses locais proibidos. Coincidência ou maldição? Para os habitantes da ilha, a resposta é clara. Nunca se deve brincar com o mundo espiritual. Tudo isso faz de Nova Guiné uma terra de contrastes extremos. Ao mesmo tempo em que abriga pássaros coloridos e danças fascinantes, também guarda histórias de terror e práticas que desafiam nosso entendimento. E o mais assustador é pensar que muitos desses costumes não estão enterrados no passado distante. Alguns deles, segundo relatos, ainda sobrevivem em regiões tão remotas que até hoje mal foram tocadas pelo mundo moderno. Agora eu te pergunto, será que o canibalismo realmente desapareceu de Nova Guiné? Ou será que ainda existem aldeias isoladas, escondidas na selva, onde essas práticas continuam vivas em segredo? Nos próximos blocos, vamos explorar o outro lado da ilha. As sociedades onde as mulheres mandam, os casamentos sem ciúmes e os povos que vivem com uma liberdade afetiva inimaginável para nós. Um contraste tão grande que parece impossível de acreditar. Até aqui, vimos os aspectos mais sombrios e assustadores de Nova Guiné.
o canibalismo, os caixões pendurados em árvores, o desaparecimento de Michael Rockefeller e os rituais espirituais que ainda ecoam nas noites da selva. Mas a ilha também guarda histórias completamente diferentes que mostram um outro lado da vida humana, o da liberdade social e de costumes que desafiam tudo o que conhecemos no Ocidente. Nas ilhas Trobriand, por exemplo, a vida é guiada por uma filosofia quase oposta ao medo. Ali, as relações afetivas são abertas, livres e celebradas sem restrições. Jovens crescem com liberdade total para escolher seus parceiros, experimentar relações e até mudar de companheiro sem que isso seja motivo de escândalo. O mais curioso é que, para os trobriandeses, a gravidez não é consequência do contato físico, mas sim de um espírito do clã que decide entrar no corpo da mulher. Ou seja, o ato físico não é associado à concepção. Essa crença garante às mulheres respeito e autonomia, pois o nascimento é visto como algo espiritual, não apenas biológico. Essas sociedades também não reconhecem o conceito de ciúmes. O amor é entendido como algo que deve ser vivido, compartilhado e celebrado. Não existem regras rígidas de posse. Em um mundo onde a monogamia é a regra dominante, esse contraste parece quase inacreditável. Para os trobriandeses, liberdade afetiva e respeito caminham juntos. Outro povo fascinante são os Chambri, localizados às margens do rio Sepik. Eles são uma das sociedades matrilineares mais conhecidas da ilha. Nessa comunidade, as mulheres são donas das terras, administram os recursos da família e participam ativamente das decisões políticas. Elas têm o poder de organizar casamentos, dissolver uniões e até manter múltiplos parceiros durante a vida. Em vez de escândalo, isso é visto como algo natural, parte da tradição. Um choque para culturas patriarcais, mas em Nova Guiné é simplesmente a forma como a vida funciona. Nas terras altas, os Siane seguem uma lógica parecida. Ali, as mulheres não apenas herdam terras, mas também têm voz em assembleias do clã. Embora nem sempre ocupem cargos formais, sua influência é decisiva. É como se a vida política e social dependesse do equilíbrio entre os dois gêneros, sem a hierarquia rígida que vemos em grande parte do mundo. Mas nem tudo é liberdade. Em muitas regiões, o medo ainda rege a vida cotidiana. Aldeias inteiras vivem cercadas por paliçadas de madeira, construídas como defesas contra ataques inesperados. Muitas casas continuam suspensas no alto das árvores, não só para evitar animais, mas também para escapar de possíveis invasores humanos. E quando um visitante chega a uma aldeia remota, ele raramente é recebido de imediato. Geralmente passa horas, às vezes dias, sendo observado à distância. Só depois, uma criança ou uma mulher é enviada como primeiro contato. Se o visitante não reagir com violência, então os homens aparecem. É um protocolo de defesa tão antigo quanto a própria selva. Outro detalhe curioso é que em algumas escolas rurais, as crianças aprendem a identificar as marcas tribais de diferentes povos. Cicatrizes na pele, colares, tatuagens, tudo serve como um manual de sobrevivência para distinguir amigos de inimigos. Uma prática que mostra como o medo ainda molda até mesmo a educação das novas gerações. A espiritualidade continua presente em cada detalhe da vida. Casas de espíritos são tratadas com reverência absoluta. Dentro delas, acredita-se que vivem os ancestrais, observando e protegendo os vivos. Ninguém entra sem permissão. E histórias de maldições pairam sobre quem desobedece. Durante os rituais noturnos, conhecidos como Sings, a selva ganha vida. Sons de tambores ecoam, vozes se misturam ao vento e, às vezes, gritos estranhos aparecem do nada. Alguns afirmam ter visto figuras mascaradas que não pertenciam a nenhuma das tribos presentes. Para os habitantes, não há dúvida, eram os espíritos ancestrais dançando entre os vivos. O equilíbrio entre liberdade e medo, amor e terror, é o que torna Nova Guiné tão fascinante.
Um lugar onde uma aldeia pode celebrar casamentos abertos e livres, enquanto outra, a poucos quilômetros de distância, ainda vive assombrada por histórias de canibalismo e vingança ancestral. É como se cada pedaço da ilha fosse um universo próprio, com regras diferentes, crenças únicas e tradições que desafiam nosso entendimento. E é nesse contraste que mora o maior mistério de todos. Como uma única ilha pode abrigar ao mesmo tempo o paraíso da liberdade e o inferno do medo. Nos próximos blocos, vamos continuar explorando esse território extremo, revelando as dificuldades de viajar por ele, os perigos que os visitantes enfrentam e as razões pelas quais poucos têm coragem de se aventurar em suas aldeias mais remotas. Viajar até Nova Guiné é uma experiência que mistura fascínio, medo e uma sensação constante de estar caminhando entre dois mundos, o da natureza mais exuberante e o das tradições mais sombrias. Mas para quem pensa em se aventurar até lá, os desafios começam muito antes de pisar na selva. A infraestrutura da ilha é extremamente limitada. Estradas são poucas, mal conservadas, e quase sempre interrompidas por rios caudalosos ou trechos de floresta densa. Para alcançar as aldeias mais isoladas, é preciso usar pequenos aviões que pousam em pistas improvisadas, muitas vezes apenas clareiras abertas no meio da mata. A partir dali, a viagem continua em canoas esculpidas em troncos, por rios estreitos cercados de manguezais ou em longas caminhadas por trilhas lamacentas. Para os povos locais, esse trajeto faz parte da rotina. Para um estrangeiro, é um choque de realidade. E não é apenas a dificuldade de acesso que assusta. A segurança também é um fator preocupante. Nas grandes cidades como Port Moresby, capital de Papua Nova Guiné, os índices de criminalidade são altíssimos. Assaltos, gangues de rua e conflitos locais tornam o ambiente urbano perigoso. Já nas áreas rurais, a ameaça vem de disputas entre clãs, que ainda acontecem e podem terminar em violência. Não é raro ouvir histórias de visitantes que foram aconselhados a mudar de rota para evitar confrontos inesperados. Por isso, viajar pela ilha sem a ajuda de guias locais é praticamente impossível. Além de falarem os idiomas das tribos, esses guias conhecem os territórios e sabem negociar as permissões necessárias para entrar em aldeias isoladas. Cada visita precisa ser autorizada pelos líderes comunitários e muitas vezes são entregues presentes simbólicos, desde alimentos até ferramentas, como forma de respeito. Outro detalhe importante é o custo. Explorar Nova Guiné não é barato. É logística complicada. A falta de infraestrutura e a necessidade de transporte alternativo fazem com que os preços disparem. Uma refeição simples em uma cidade pode custar várias vezes mais do que em outros países da Ásia. Já em regiões remotas, praticamente tudo precisa ser trazido de fora, o que encarece ainda mais a viagem. Para os habitantes locais, acostumados a viver da agricultura de subsistência e da caça, isso não faz diferença. Mas para o visitante, cada passo na selva pode sair caro. E, claro, há os perigos naturais. Os rios são cheios de crocodilos gigantes. Os pântanos escondem insetos transmissores de doenças tropicais e as florestas estão cheias de animais venenosos. E malária é uma ameaça constante e muitas comunidades ainda sofrem com surtos. O clima, por sua vez, é imprevisível. Chuvas torrenciais podem transformar uma trilha em um lamaçal intransitável em questão de minutos. Para quem não nasceu lá, sobreviver exige preparo, paciência e, acima de tudo, humildade. Mesmo assim, existe uma beleza irresistível em enfrentar esses riscos. Ver de perto uma aldeia suspensa nas árvores, construída a dezenas de metros do chão, é como entrar em outro mundo. Participar de um sing, com tambores ecoando pela noite e dançarinos mascarados surgindo das sombras, é uma experiência que mexe com todos os sentidos.
Observar uma cerimônia de casamento nas ilhas Trobriand, onde não existe a palavra ciúme, é testemunhar uma filosofia de vida que parece impossível para nós, mas que ali é natural. O contraste é o que mais impressiona. De um lado, há aldeias onde as mulheres decidem tudo, controlam as terras, os casamentos e até a política do clã. De outro, há comunidades que ainda vivem com medo do canibalismo, dormindo com armas ao lado da rede, temendo inimigos invisíveis. Em um ponto da ilha, a liberdade afetiva é celebrada como um valor essencial. Em outro, o terror espiritual guia cada passo, com caixões balançando nas árvores e crânios guardados em altares. E é essa dualidade que torna Nova Guiné tão única. É ao mesmo tempo um lugar de esperança e medo, liberdade e opressão, vida e morte. Cada visita, cada contato, cada passo pela selva revela uma nova camada de mistério. E por mais que pesquisadores e exploradores já tenham se aventurado por lá, ainda existem tribos que nunca tiveram contato com o mundo moderno. Povos que vivem como há milhares de anos, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados. Viajar até Nova Guiné, portanto, não é apenas uma experiência turística. É um mergulho profundo no que significa ser humano em suas formas mais extremas. É confrontar o desconhecido, encarar nossos próprios medos e aceitar que, em algumas partes do mundo, a linha entre realidade e lenda é quase impossível de separar. E agora eu te pergunto, você teria coragem de encarar essa jornada? De atravessar selvas impenetráveis, conviver com povos que falam línguas desconhecidas e se expor a rituais que desafiam a lógica ocidental? Ou preferiria assistir a tudo isso à distância, seguro, mas talvez perdendo a chance de viver uma das experiências mais intensas da vida? Nos próximos blocos, vamos encerrar nossa viagem explorando o legado cultural de Nova Guiné, as histórias mais recentes de conflitos e como esse lugar continua sendo, até hoje, um dos cantos mais misteriosos e temidos do planeta. Chegamos ao último trecho da nossa jornada por Nova Guiné, a ilha onde o tempo parece não ter avançado, onde o medo e a liberdade convivem lado a lado, e onde cada passo na selva revela um novo mistério. Até aqui falamos sobre o canibalismo, os caixões pendurados nas árvores, os rituais espirituais, o desaparecimento de Michael Rockefeller e as sociedades matrilineares que surpreendem o mundo. Agora, vamos fechar esse mergulho falando sobre o legado cultural e sobre como essa ilha continua sendo um dos lugares mais fascinantes e temidos do planeta. Apesar de sua fama de selvageria, Nova Guiné é também um verdadeiro tesouro cultural. Os artesanatos locais, como as esculturas em madeira dos Asmat, são valorizados em museus e coleções do mundo inteiro. Cada peça carrega símbolos espirituais, histórias de clãs e significados ligados à vida e à morte. O mesmo acontece com máscaras cerimoniais, usadas em rituais que unem a comunidade e invocam forças invisíveis. Para os povos da ilha, esses objetos não são simples obras de arte, são portais para o mundo espiritual. Outro ponto impressionante é a música. Em toda a ilha, tambores, flautas e instrumentos de corda rudimentares marcam o ritmo da vida. Durante os sings, esses sons ecoam pela floresta, criando uma atmosfera quase hipnótica. Não é raro visitantes relatarem que sentiram como se estivessem ouvindo vozes vindas de outro mundo. A música aqui não é apenas entretenimento, é conexão com os ancestrais, mas a vida em Nova Guiné também é marcada por conflitos recentes. Muitas aldeias ainda vivem sob a sombra de disputas entre clãs. Brigas por terras, vinganças antigas e diferenças culturais podem desencadear confrontos que lembram pequenas guerras. Em alguns casos, esses conflitos terminam em mortes que, para o olhar ocidental, parecem injustificáveis, mas que para as comunidades locais fazem parte do ciclo de honra e de equilíbrio espiritual. Apesar disso,
Existem esforços de missionários, ONGs e até do próprio governo para tentar reduzir essas tensões. Escolas foram abertas em algumas regiões e jovens começam a ter acesso à educação formal. No entanto, o contraste continua enorme. Enquanto alguns já utilizam celulares e internet, outros ainda vivem sem nenhum contato com a modernidade. É como se a ilha abrigasse dois mundos em um só. Um em pleno século XXI e outro ainda preso em costumes ancestrais. E é justamente esse contraste que mantém a aura de mistério em torno de Nova Guiné. Ao mesmo tempo em que é possível assistir a jovens jogando futebol em campos improvisados, também é possível encontrar aldeias onde se acredita em espíritos vingativos e onde crânios humanos continuam guardados como lembranças. Essa mistura de passado e presente, tradição e mudança, cria um ambiente que desafia todas as nossas certezas. Para os viajantes que se aventuram até lá, a experiência é transformadora. Não apenas pelo contato com culturas tão diferentes, mas pelo choque de perceber como a humanidade pode assumir formas tão variadas. Em um mundo globalizado, onde as cidades se parecem cada vez mais umas com as outras, Nova Guiné continua sendo um reduto de diversidade radical. Mas visitar essa ilha não é para qualquer um. Além do alto custo, dos riscos naturais e da complexidade logística, existe sempre a sensação de estar caminhando no limite entre a vida e a morte. A selva é linda, mas implacável. As tribos podem ser hospitaleiras, mas também desconfiadas. E os espíritos? Bem, esses estão por toda parte, observando em silêncio. Concluir essa viagem significa aceitar que nem tudo precisa ser compreendido. Algumas tradições, por mais estranhas que pareçam, fazem sentido para quem vive nelas. O canibalismo, por exemplo, que para nós soa como a maior das barbaridades, era visto ali como uma forma de justiça espiritual. Os caixões suspensos que nos arrepiam são para eles uma forma de proteger a comunidade. O amor livre, que desafia nossas convenções, é para eles apenas uma maneira natural de viver. E talvez seja essa a maior lição que Nova Guiné nos deixa. A humanidade não é uma só. Existem muitas formas de viver, muitas formas de amar, muitas formas de lidar com a vida e com a morte. Algumas nos parecem belas, outras aterrorizantes, mas todas fazem parte do mesmo mosaico da existência humana. Agora, eu volto a te perguntar, pela última vez nessa jornada, você teria coragem de explorar esse território extremo, mergulhar em suas selvas e conviver com povos que ainda hoje desafiam a lógica do mundo moderno? Ou prefere manter essa experiência apenas como uma história, um relato distante, sem nunca arriscar a própria pele? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Porque assim como Nova Guiné, o mundo está cheio de segredos, esperando para serem descobertos. E aqui juntos, nós vamos continuar explorando cada um deles.